estar falando com você aqui da igreja de Moema. Eu não sei onde você está agora, eu sei que você está diante da palavra de Deus. Eu não sei onde você está morando nesse momento, eu sei que você está diante daquele que é o dono de todo o universo. E nós queremos agradecer porque você veio conosco até a igreja de Moema nesta noite para buscar o poder da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus é a certeza para o mundo de incertezas. E que bom que você está conosco aqui. Esta é uma série que nós vamos apresentar durante 20 domingos, sabe? Baseada em um livro chamado Mistério da Profecia, escrito por um autor, pastor Mark Phelan. E ele traz aqui a certeza da palavra de Deus, e é baseado neste livro que traz a explicação da palavra de Deus, que nós vamos durante alguns domingos, cerca de 20 domingos, estudarmos então um tema muito especial de certeza, com você, aonde quer que você esteja. E nós queremos dizer a você que você é bem-vindo. Eu quero dizer a você que é muito bom poder falar para você sobre a palavra de Deus. Então venha comigo. Vivemos num mundo de incertezas, não é mesmo? Vamos buscar a certeza na palavra de Deus. Se você fosse escolher uma palavra para falar sobre algo que decepciona você, talvez a palavra que você fosse usar seria incerteza. Vivemos num mundo de incertezas. Um mundo que carece pela felicidade. Tem-se medo do amanhã porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. O medo tem tomado conta de nossas vidas. Vivemos um medo de uma pandemia que tem tomado conta de todo o mundo. O mundo está horrorizado com tudo que está acontecendo. A verdade é que, será que podemos buscar alguma certeza? Sim, quero durante esta série, durante esses 20 domingos, apresentar a você a certeza da palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz uma certeza muito especial nesse mundo de incertezas. Ora, vivemos num mundo de desespero. O mundo abalado pelas drogas, o mundo abalado pela depressão, o mundo que está vivendo a dificuldade como nunca viveu. Cerca de 140 milhões de pessoas no mundo sofrem com o consumismo do álcool, por exemplo. Vivemos num mundo em que a cada 40 segundos seres humanos se suicidam. Vivemos num mundo onde as dificuldades têm, na verdade, trazido incerteza. Portanto, a palavra, sabe qual é a palavra dos dias de hoje? Incerteza. E eu volto a insistir, tem-se medo do amanhã porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. E onde buscamos certeza? No mundo de tantas tragédias. Hoje estava acessando um pouquinho da internet e fiquei impressionado quando, no meio do estado de São Paulo, em uma pequena região, um abalo sísmico, onde nunca nenhum ser humano poderia pensar que haveria um abalo sísmico desse. Por quê? Porque vivemos no mundo da incerteza. E onde podemos buscar certeza? Tem certeza para nós? Onde buscaremos a certeza para a nossa vida? Quero convidar você a buscar a palavra de Deus. Sabe, vivemos num mundo à beira de um abismo. E onde encontraremos a certeza? Você que veio conosco ao Mistério da Profecia, quero trazer a você a certeza da palavra de Deus há 2.500 anos atrás. A Bíblia Sagrada, a palavra de nosso Deus, conta a história no livro de Daniel de um rei. Esse rei tinha por nome Nabucodonosor. Deixa eu ler para você um texto, apenas um versículo, e depois eu vou ler para você através das imagens aqui. Mas o texto diz assim, Daniel capítulo 2, no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, teve este um sonho e ele ficou perturbado. Seu sono passou. E agora a perturbação daquele rei fez com que ele se tornasse um homem desesperado, um homem sem esperança, um homem sem saber para onde o mundo iria. E foi essa desesperança, essa falta de certeza que fez com que Nabucodonosor viesse buscar as pessoas que diziam resolver os problemas da sociedade. E ele então manda chamar, sabe quem? Ele manda chamar os mágicos, ele manda chamar aqueles homens que seriam adivinhadores, aqueles homens que poderiam trazer alguma revelação a ele. Será que aqueles homens que adivinhavam, aqueles necromantes, aqueles que consultavam os mortos, poderiam trazer uma solução para ele? Nabucodonosor coloca sua esperança nestes homens. Sabe por quê? Porque seres humanos precisam de esperança. A palavra que mais precisamos em nossa vida é esperança. E eu quero trazer a você, através da palavra de Deus, a esperança. Naquele dia, diz o capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor manda chamar todos aqueles homens para que trouxessem a ele esperança. Mas quando eles vêm, Nabucodonosor diz, eu tive um sonho. E sabe o que ele diz àqueles mágicos, aqueles encantadores, adivinhadores? Ele diz assim, eu quero que vocês me contem o sonho, porque eu tive um sonho que me perturbou. E esse sonho que me perturbou, eu preciso saber o que eu sonhei. Então, para ganhar tempo,
aqueles homens se aproximam de Nabucodonosor. E agora, deixa eu trocar aqui um pouquinho. Tecnologia, fique em paz. Nós vamos juntos aqui, ok? Você está ouvindo bem aí? Então vamos lá. Aqueles homens estavam diante do rei, quando o rei diz, eu tive o sonho, e então eu quero que vocês revelem para mim o que eu estava falando, o que eu sonhei, desculpe. E então aqueles homens vão a Nabucodonosor para ganhar tempo, eu ia dizendo a você, e pedem a ele, conte-nos o sonho e nós daremos a interpretação. E o rei diz, não, nada disso. Vocês não são os adivinhos? Eu preciso ter certeza, eu preciso de esperança. Então conte-me o que eu sonhei, se vocês têm alguma esperança para o futuro. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens não poderiam, de forma alguma, revelar o sonho do rei. E sabe o que eles fizeram? Agora, eles tentaram dissuadir o rei, e o rei disse, mandarei cortar as pernas, mandarei cortar os braços e a cabeça de vocês, se vocês não me disserem o que eu sonhei. E a história diz, no capítulo 2 do livro de Daniel, essa história encantadora, cerca de 2.500 anos atrás, entre os homens que foram chamados para aquele momento ali, a história bíblica diz que um deles era Daniel, um jovem, considerado como sábio, não era adivinhador, mas era um dos homens mais inteligentes. E aquele jovem Daniel, um homem que tinha comunhão com Deus, que orava a Deus, ele diz, deixe-me falar com Deus e orar a Deus, e então Deus me dará a interpretação. Sabe, Daniel vai com certeza, deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu lhe contar uma coisa, Daniel tinha certeza no poder da oração, e se você tiver certeza no poder da oração, sabe o que Deus fará? Deus atenderá a sua oração. Daniel, um homem de oração, e ele vai então buscar aquele Deus do céu, o Deus a quem ele servia de todo o seu coração. E a Bíblia Sagrada diz que quando Daniel se aproxima de Deus e busca o poder de Deus, Deus o abençoa, porque quando um filho de Deus se aproxima de Deus, em meio a um mundo sem esperança, Deus lhe dá uma nova esperança. Sabe, há um sentido, há uma novidade. Deus tem uma nova esperança para você. Aproxime-se de Deus através da oração. Sabe, a oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva a Ele. O que precisamos no mundo sem esperança? Nos achegar ao Deus do céu, que pode revelar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Daniel tinha certeza, e ele vai então falar com Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando Daniel vai falar com Deus, ele volta ao rei, e entre os sábios da Babilônia, Daniel começa agora ali diante do rei, os sábios da Babilônia, a revelar tudo o que o rei tinha sonhado, sabe? Ele diz, rei, eu te contarei o sonho e também a interpretação. Um sonho de um rei há 2.500 anos atrás, você pode imaginar e pensar comigo? Venha comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus é confiável, suas profecias não falham. Na verdade, o sonho do rei há 2.500 anos atrás foi um sonho revelador. Venha comigo ao texto, Daniel capítulo 2, verso 34 e 35 diz assim, quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, e feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como palha seca no verão, e o vento levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Ora, quando Daniel conta e começa a falar sobre isso, que o rei tinha sonhado com uma estátua que tinha a cabeça de ferro, o peito de prata, o ventre de bronze. Vamos acompanhar a leitura do texto nos próximos momentos. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e barro, e que viria uma pedra e que bateria no pé da estátua e faria com que tudo aquilo se desmontasse. Quando Daniel revela aquele sonho ao rei Nabucodonosor, Nabucodonosor enche seu coração de esperança, sabe por quê? Porque havia alguém que tinha buscado a ele a solução para os seus problemas, e buscou a solução para os seus problemas, sabe em quem? Em Deus e na oração. Eu não sei onde você está agora, mas eu posso lhe dizer de todo o meu coração, você pode buscar a solução para os seus problemas e lutas de sua vida, sabe aonde? Em Deus, naquele que está no reino dos céus e quer levar você para mais perto dele. Sabe por quê? Porque Deus ouve toda a oração. Naquele dia, Nabucodonosor fica encantado, sabe? Encantado por quê? Porque Daniel revela o seu sonho. Quando Daniel revela o seu sonho, Daniel vai mais longe. Ele diz ainda mais, ele diz, eu vou lhe dar também a interpretação. O rei ficou impressionado, por quê? Porque Daniel revela o sonho e também a sua interpretação.
O rei fica encantado porque nenhum daqueles que pediram para que ele contasse o sonho poderia fazer o que Daniel fez. Sabe por quê? Porque um homem que está ligado a Deus, uma mulher que está ligada a Deus, pode receber uma bênção maravilhosa e vencer todas as batalhas da vida. Aquilo que o mundo não pode fazer, Deus do céu pode fazer no mundo de alguém. Sabe? A oração nos faz ligar a Deus. Naquele dia, Daniel conta então o significado. A profecia bíblica de Daniel capítulo 2, verso 36, e Daniel começa a dizer: este é o sonho e também a sua interpretação daremos ao rei. Diz Daniel no verso 37 do capítulo 2 do livro de Daniel: Rei, rei dos reis. Isso quer dizer naturalmente, Nabucodonosor, o teu império de Babilônia, tu és a cabeça de ouro. Daniel revela: tu tiveste um sonho com uma estátua numa hierarquia de metais. A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro, e os pés em ferro e barro. Daniel começa a revelar a ele: tu és a cabeça de ouro. Por que será que Babilônia seria o reino em que a cabeça seria também chamada a cabeça de ouro? Sabe por quê? Porque ouro era algo que havia muito em Babilônia. O reino de Babilônia era um reino todo especial, moldado por ouro. A história diz que havia cerca de 200 templos na cidade de Babilônia. 200 templos. Entre os 200 templos havia um que era o maior. O maior de todos os templos era o templo de Bel-Marduk. A história diz que a construção do templo de Bel-Marduk era algo extraordinário. Sua torre media cerca de 100 metros de altura. O templo de Bel-Marduk era todo coberto e recoberto com ouro. Milhares e milhares de quilos, toneladas de ouro revestiam o templo de Bel-Marduk. É por isso que Babilônia era chamada a cabeça de ouro. Nabucodonosor construir aquela cidade de forma extraordinária. Cerca de 16 quilômetros de diâmetro era o tamanho da cidade de Babilônia. Babilônia era cercada por uma muralha. E esta muralha era tão grande que 2 carruagens poderiam circular de um lado para o outro. Ali era tamanha aquela fortaleza. A cidade de Babilônia também era banhada pelo rio Eufrates, que passava por baixo das muralhas, regava toda a cidade, encantava. Babilônia, na verdade, era um encanto para a sociedade daqueles dias. A história diz que Nabucodonosor constrói um jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Construiu aquele jardim suspenso porque certamente sua esposa, que era do Líbano, tinha muita saudade de onde ela tinha vivido, saudade do Líbano, e para matar a saudade do Líbano, Nabucodonosor manda construir uma das 7 maravilhas do mundo para que ela pudesse olhar para aquelas plantas, para os vegetais, para aquele lugar especial e então matar saudade do lugar de onde ela tinha vindo, do Líbano, para viver com Nabucodonosor em Babilônia. Babilônia, um reino que dominou o mundo. A antiga Babilônia, diz a história, ficava onde hoje é o atual Iraque. Durante o ano 605 e 539, Babilônia dominou o mundo. Mas sabe, a cabeça de ouro representava o rei da Babilônia e o reino da Babilônia. A Bíblia Sagrada diz que Daniel vai ao rei e diz: o teu reino é um reino que é representado pelo teu poderio financeiro. Você pode imaginar? A história diz que Nabucodonosor tinha o maior orgulho porque tinha construído algo tão especial. A história diz que os tijolos da cidade de Babilônia, em cada um dos tijolos estava o nome de Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque ele era a cabeça de ouro e ele pensava que seu reino seria sempre eterno. Mas no capítulo 5 do livro de Daniel, nos é descrita uma história muito especial. O neto de Nabucodonosor, diz a história no capítulo 5 do livro de Daniel, um dia estava fazendo uma festa toda especial. Uma festa onde ele negava o poder de Deus. Muitos anos depois de Nabucodonosor, um reino que Nabucodonosor achava que nunca iria passar, nunca iria acabar, seu neto constrói agora uma festa, e em meio àquela festa ele desafia o poder de Deus, e quando um homem desafia o poder de Deus, o homem não sabe para onde vai, nem muito menos como vai chegar. E naquele momento, diz a história, em que eles festejavam e zombavam das coisas de Deus, uma mão, diz o capítulo 5 do livro de Daniel, escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que quer dizer: teu reino foi pesado na balança, tu foste achado em falta. E foi ali, naquela noite de festa, quando os homens estavam numa festa em que
o vinho escorria pelas taças, onde os homens estavam numa festa em que a orgia sexual zombava de toda a moralidade dos seres humanos, onde tudo aquilo que seres humanos deveriam servir como se fosse objeto para a adoração de Deus, era usado agora para adoração aos demônios, e então se afastar de Deus. Naquela noite, naquela grande festa, sabe o que aconteceu? Naquela noite, a história diz, Babilônia caiu por terra, porque a mão de Deus escreveu na parede, Daniel capítulo 5. E então, o reino de Nabucodonosor, que achava ele ser um reino eterno, a história diz, o reino de Nabucodonosor vai por terra e cai por terra. E então, dois exércitos se unem. Os medo-persas vêm naquele dia da festa, capítulo 5 do livro de Daniel, no verso 25, fala sobre isso. E aquele exército vem, os medos e persas, liderado por um homem chamado Ciro. Ciro, profetizado pelo profeta Isaías, que seria o grande libertador. E no ano 539 ele vem ao reino de Babilônia. E enquanto eles estavam naquele momento daquela grande festa, Ciro desvia o curso do rio Eufrates. Faz com que eles abram caminhos para que o rio seja desviado pelas planícies. E agora, tudo aquilo que deveria ser a fortaleza, um lugar inexpugnável como era Babilônia, o rio Eufrates é desviado. E agora Ciro, medo-persa, diz a história, unem-se os medos e os persas, liderados por Ciro, e eles entram por baixo das muralhas. A história diz que agora Ciro entra pelas muralhas, por baixo das muralhas, pelo canal onde passava o rio Eufrates. E sabe o que acontece? No momento da festa, quando eles estavam bebendo, no momento da festa, quando eles não pensavam em nada, as comportas daquela entrada estavam todas abertas, agora não tinha água, e então eles passam por terra seca, por baixo das muralhas, entram na cidade, e os medos e persas destroem o reino de Babilônia, aquele que Nabucodonosor achava ser um reino eterno. Sabe, a cabeça de ouro cai diante do diante do peito de prata. Ciro o Grande, aquele homem que o profeta Isaías, 140 anos antes do seu nascimento, profetizou, assim diz o Senhor. Venha comigo ao texto bíblico de Isaías, capítulo 45, verso 1. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não fecharão. Ora, Ciro é profetizado como libertador e aquele que iria destruir o reino de Babilônia. Desde o ano 605, Babilônia dominou o mundo. A história diz, até o ano 539, Babilônia dominava o mundo. E agora esse mundo que Babilônia dominava se torna também o mundo que destrói Babilônia. Os medos e persas invadem, e agora do ano 539 até o ano 476, a história diz que os medos e persas dominam. Ora, na hierarquia dos metais, a cabeça de ouro cai por terra. E agora vem um reino forte, um reino profetizado há 140 anos antes pelo profeta Isaías, no capítulo 45, verso 1. E esse reino vem e destrói os medos e persas, o reino de prata, do sonho de Nabucodonosor há 2.500 anos atrás. A história diz, nos cilindros de Ciro, que ali estava toda a explicação, naqueles cilindros que hoje você pode ver na história. O cilindro de Ciro conta toda a história do poder dos medos e persas para derrubar os babilônios. E então, durante esse período, os medos e persas, eles destroem Babilônia, dominam o mundo. Mas a Bíblia Sagrada não para por aí. Ela diz que a cabeça de ouro iria cair diante de um reino forte, talvez não poderoso financeiramente, mas um reino forte, o reino de prata. Mas esse reino também não subsistiria. E foi no ano 476 que os medos e persas também caíram. A história diz que a partir de então, a Grécia agora começa a assumir o domínio. Alexandre o Grande vem como o reino de bronze. Por que será que Alexandre o Grande é chamado do reino de bronze? A história nos diz que os soldados de Alexandre o Grande usavam um capacete de bronze.
Daniel capítulo 2, verso 39, diz que surgiria um terceiro reino que iria dominar. Ora, Babilônia foi dominada pelos medos e persas, e agora os medos e persas seriam dominados pela Grécia. Os soldados de Alexandre o Grande, com o seu capacete de bronze, eram representados ali na história. Alexandre o Grande derrotou o mundo de então, derrotou o mundo dos persas. E ora, no ano 331, Alexandre queria unir o mundo através da cultura da Grécia. Alexandre queria unir o mundo através das filosofias gregas. Ele queria fazer com que o mundo fosse todo influenciado pela teoria grega. Mas sabe o que aconteceu? Alexandre o Grande, aos 30 anos de idade, lamentavelmente morreu. Perdeu sua batalha. A história nos diz que aos 30 anos de idade, Alexandre o Grande, ele é acometido de malária e possivelmente também de alcoolismo. E agora, seu reino cai por terra. Alexandre queria fazer com que seu reino subsistisse, que fosse um reino em que as sociedades pudessem viver as filosofias sem Deus, as filosofias do mundo. Mas Alexandre, um viciado no álcool, caiu por terra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse que esse reino também não iria subsistir. Como, pastor? A palavra de Deus sempre tem algo para nos dar fé e fortaleza, força. Alexandre o Grande, quando conquistou aquela terceira fase da história, sabe o que ele fez? Ele tentou reconstruir Babilônia. Seus soldados juntaram tudo quanto eram utensílios de Babilônia. Seus soldados tentaram reconstruir toda a Babilônia. Mas sabe, Alexandre caiu morto e seus soldados abandonaram tudo aquilo. Por quê? Porque o profeta Jeremias já tinha profetizado que nunca mais Babilônia se tornaria novamente, surgiria novamente. Venha comigo, Jeremias capítulo 51, verso 37 diz assim: Babilônia se tornará em montões e ruínas, morada de chacais, objetos de espanto e assobio, e não haverá quem habite nela. Sabe o que Alexandre quis? Alexandre quis novamente construir Babilônia, mas Deus disse: Babilônia não se levantará novamente. O sonho de Nabucodonosor, 2.500 anos atrás, foi um sonho que Deus foi mostrando a cada um e tem mostrado a cada um de nós que é Ele quem controla a história da humanidade. Pensa comigo, se Ele tem controlado a história da humanidade, sabe qual é o seu maior desejo? Controlar a história da sua vida também. Sabe por quê? Porque se ao longo da história da humanidade Deus tem controlado e tem guiado este mundo, é porque Ele quer guiar a sua história e levar você também para um reino eterno, não o reino de Nabucodonosor. Ele quer levar você para um reino eterno. Nabucodonosor, há 2.500 anos atrás, ele tinha o desejo de ter um reino eterno nessa terra. Mas o Deus eterno tem um reino eterno para você. Alexandre o Grande, volte comigo a história, não poderia ter reconstruído Babilônia. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias já tinha anunciado que esta cidade não seria mais reconstruída. Mais uma vez a história confirma a verdade da profecia bíblica. Talvez você esteja me assistindo nesta noite e está dizendo assim: pastor, profecia bíblica são coisas que os seres humanos interpretam segundo a sua vontade. Profecia bíblica são formas religiosas e de interpretação da Bíblia. Ora, a própria Bíblia explica-se a si própria. Quando estudamos a profecia bíblica, sabe, começamos a confiar um pouco mais na verdade. Deus tem a profecia bíblica dentro da Bíblia, e dentro da Bíblia você encontra a verdade da profecia bíblica. Se Deus guiou os 3 reinos e eles foram dominando o mundo, e os reinos foram caindo por terra, sabe por quê? É porque Deus está cuidando da história da humanidade. Ora, Babilônia dominou o mundo do ano 605 até o ano 539. Os medo-persas dominaram o mundo a partir do ano 539. Alexandre o Grande domina o mundo a partir de 331. Mas o sonho do rei Nabucodonosor não para por aí. A interpretação que Daniel tinha recebido de Deus, a visão que Deus tinha dado a Daniel, era uma visão para que Daniel pudesse apontar ao rei Nabucodonosor e todos os outros que viessem um dia ter contato com a palavra de Deus,
todos os outros que viessem como você e eu buscar o poder da palavra de Deus, para que nós pudéssemos ver que Deus estava dando aquele sonho a Nabucodonosor para dizer assim: olha, eu estou cuidando da história da humanidade. E então Daniel tinha dito ao rei: este sonho revela o futuro da humanidade. Sabe, você não vive num mundo sem futuro, você não vive num mundo sem esperança. Talvez você esteja sofrendo muito, talvez você esteja lutando muito por causa da pandemia. É possível que eu esteja falando para alguém que está talvez com o pior de todos os momentos da sua vida. Nunca vivemos uma situação como essa, nunca tivemos um momento tão difícil na história da humanidade como esse. Seres humanos têm sofrido de forma terrível, tem-se medo da manhã, porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. Eu disse a você, talvez eu esteja falando para você que está desesperado porque não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Seu comércio está fechado, sua família está desesperada. Talvez eu esteja falando, e eu quero agora falar com todo carinho, alguém que perdeu um ente querido por causa da pandemia. Tem-se medo da manhã porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. Mas deixa eu lhe dizer, há 2.500 anos atrás, sabe, o Deus do céu, que quer te dar a vida eterna, Ele disse: eu estou cuidando da história da humanidade. E se Ele está cuidando da história da humanidade, por mais desesperançado que viva o mundo, você pode ser a pessoa com a maior de todas as esperanças. Sabe por quê? Deus tem um futuro para você. Ele guiou a história. Ora, Nabucodonosor achava que seu reino seria eterno. Ciro destrói o reino de Nabucodonosor, que achava ser eterno. Mas na hierarquia de metais e no sonho de Nabucodonosor, aquele era apenas um momento da história, porque viria, depois de Nabucodonosor, depois de Ciro, viria Alexandre, que tentaria dominar o mundo e unir a humanidade, fazer com que o mundo vivesse toda a sua filosofia sem Deus. Mas o reino também de Alexandre cai por terra, e a história diz que até o ano 168, Grécia dominava o mundo. Mas a história e a interpretação profética do rei Nabucodonosor, dado por Daniel, revelado por Deus, diz que viria um outro reino, e agora a parte da estátua que teria as pernas de ferro, a partir do ano 168 a.C., este reino vem dominando agora o mundo, destruindo tudo, e esse reino é Roma. Roma. A Bíblia predisse que Roma viria. O exército romano dominou a Europa, dominou todo mundo de então. A história diz, Edward Gibbons escreveu: a imagem de ouro, de prata, de bronze, poderiam servir para representar as nações e os reis que foram sucessivamente despedaçados por uma monarquia que viria muito maior, um metal talvez não tão valioso, mas tão poderoso quanto foi ferro de Roma, que dominou o mundo do ano 168 da nossa era até o ano 168 antes de Jesus Cristo, até 476. Roma dominava o mundo. Roma vivia dominando o mundo, e Roma espalha seu poderio por todo o mundo de então, através das grandes estradas que Roma construiu. Roma faz algo extraordinário. A história nos diz que Roma estabelece um reino onde o seu poder começa a pressionar as pessoas, onde o seu poder oprime as pessoas. E a história nos mostra que Roma usou dessa força, e foi essa força na hierarquia dos metais, que até o ano 476 tentava dominar o mundo. Mas sabe, o Deus do céu controla a história da humanidade. Roma cai por terra, quando em 476 começa a perder seu poder. E agora reinos vêm de outros lugares, reinos que não eram reinos. Os bárbaros se revoltam contra Roma, agora oprimidos até o ano 476, e se revoltam contra Roma. Por exemplo, os anglo-saxões se revoltam contra Roma e estabelecem a Inglaterra. Os bárbaros francos se revoltam contra Roma e estabelecem o reino da França. E assim sucessivamente, as tribos bárbaras vão estabelecendo novos reinos, impérios,
Sabe por quê? Porque o poder de Deus está controlando a história da humanidade. Deus está controlando a história da humanidade. Babilônia, do ano 605 a 539, Medos e Persas, até o ano 539 a 476 dominava o mundo. Grécia, do ano 331, Roma, do ano 168, e agora a hierarquia dos metais continua a acontecer. A história diz que Roma tenta dominar o mundo e agora perde. Perde para quem? Perde para o seu próprio reino, que era dominado por ele. Todos os bárbaros eram dominados por Roma e foram destruídos. Sabe por quê? Porque os reinos seriam divididos. A Bíblia diz, os reinos seriam divididos. Agora, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, chegaria na visão de Daniel, revelando ao rei os pés em forma de barro e ferro. Em outras palavras, o profeta Daniel estava revelando ao rei o que haveria de acontecer no mundo. Um mundo em que os reinos seriam divididos agora, não se ligariam mais. Roma era apenas a perna de ferro, mas ainda faltava a última parte da estátua. Reinos divididos que surgiriam. Olha o que diz o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, venha comigo, ao verso 41, diz assim: quanto aos pés e os dedos em parte de... Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, eram parte de barro de oleiro e parte de ferro. Isso significa que esse reino seria dividido. A hierarquia dos metais estava chegando ao seu final. E agora o mundo passaria a viver a última parte da história da humanidade. Sabe qual? Ferro e barro. Conforme a profecia, o império não seria mais um só. Conforme a profecia, onde era um império, hoje seriam muitas nações. Conforme a profecia, tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade seria a verdade da palavra de Deus revelada há 2.500 anos atrás. Conforme a profecia, o império não seria mais um só. Os homens não conseguem uni-lo. Alguns tentaram unir. Napoleão Bonaparte tentou unir o mundo, fazendo uma Europa unificada. Mas sabe o que diz a história? Quando Napoleão Bonaparte perde a batalha em Waterloo, ele diz: o Deus do céu é grande demais para mim. Sabe? Talvez você possa olhar para o pastor, enquanto eu falo com você, e você possa dizer assim: pastor, eu sou um cético. Que prova você tem de que a Bíblia é verdadeira? E eu poderia dizer para você, se você mora na Europa, olhe para baixo dos seus pés. Você está em cima da grande prova. A Europa dividida em nações. Sabe por quê? Porque embaixo dos seus pés está a prova profética. Reinos divididos. Napoleão tentou. E o que ele fez? Tentou unir a Europa sendo uma só nação. E foi possível? Sua própria declaração: o Deus do céu é grande demais para mim. Em nossos tempos, um homem chamado Adolf Hitler tentou, através das guerras, unir o mundo, fazer uma só nação com um reino poderoso. E conseguiu? Não. Sabe por quê? Porque o metal não se liga ao barro. Se você for a história da humanidade, você vai ver que muitos reis e reinos tentaram se unir através de casamentos. Casamentos poderiam acontecer, mas os reinos sempre seriam divididos. Por quê? Porque novamente eu digo para você, a palavra de Deus se cumpre, a profecia se cumpre. A Europa dividida é prova de que a profecia se cumpre. Quando os bárbaros se revoltaram contra Roma, quando o reino de Roma em 476 cai por terra, a Europa se torna dividida, o mundo dividido, e então vivemos a última parte da história da humanidade, pés de ferro e barro. Sabe por quê? Reinos frágeis e reinos fortes nunca serão um só reino. Nunca. Ora, por que tudo isso, pastor? Para nos dar fé nas palavras de Deus. Por que tudo isso? Para nos dar fé.
reinos nunca mais se unirão para se tornar um só reino. Quando eu olho para a história, eu vejo a profecia. E agora vivemos talvez a pior de todas as fases. E você tem visto reinos divididos, não é mesmo? Como, pastor? Você não viu uma notícia de que uma nação mais pobre mandou comprar em uma outra nação elementos de proteção por causa da pandemia, e uma nação mais poderosa, com mais dinheiro, teve o privilégio de receber os elementos em primeiro lugar? Sabe por quê? Porque reinos não se unirão mais. Não haverá uma nação só. Não haverá uma nação só. Porque a profecia. Porque nessa noite, quem sabe, viemos até aqui, a igreja de Moema, aqui em São Paulo, para falar com você, talvez aí na Europa, talvez nos Estados Unidos, aqui no Brasil com certeza, aqui no estado de São Paulo, talvez em Rondônia. Eu sei que há muitas pessoas lá em Rondônia que estão assistindo também. Sabe por que nós viemos aqui? Para dizer para você que você precisa ter fé na palavra de Deus, a palavra revelada. É nela que encontramos as promessas para o mundo em que vivemos. Sabe? Venha comigo ao livro de Daniel, no capítulo 2, verso 43. Quanto ao que viste, do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Porque a profecia, pastor, sabe por quê? Para dizer para você que Deus está guiando a história da humanidade. Esse mundo não será destruído por uma bomba atômica superpoderosa. Esse mundo não será destruído, quem sabe, por causa da destruição da camada de ozônio. Esse mundo será sim, ele terá sim um fim. Sabe por quê? Por causa da intervenção divina. E nessa noite eu quero chamar você para permitir Deus intervir na sua vida, porque a intervenção divina na sua vida fará com que você tenha esperança no mundo sem esperança. Vivemos no mundo sem esperança. Homens tentaram unir o mundo. Venha comigo a essa imagem. Carlos V tentou unir o mundo em um só império. Napoleão Bonaparte tentou unir o mundo em um só império. Hitler tentou unir o mundo em um só império. Nunca mais o mundo será um só império. Sabe por quê? Porque a profecia não falha. Deus disse para Daniel: os pés, ferro e barro, nunca mais se unirão. Mas há um reino do futuro. Quando Daniel falava com Nabucodonosor, ele estava dizendo para Nabucodonosor: há um reino do futuro. Posso lhe dizer, você tem futuro. De todo o meu coração. Sabe por que eu vim essa noite aqui? Para dizer para você, você tem um futuro. E o seu futuro, sabe qual é? O seu futuro é eterno. Você tem futuro. Você tem tido medo do amanhã? O seu futuro é eterno. Tem esse medo do amanhã porque nunca o futuro pareceu tão incerto. Mas é uma certeza. O seu futuro é eterno. Deus tem um futuro para você. Sabe? A última parte da profecia nos mostra que Deus está cuidando de tudo. Assim podemos confiar. Tudo se cumprirá. Venha comigo a Daniel capítulo 2, verso 34 e 35. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e barro, esmiuçou. Depois se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Naquele dia, Nabucodonosor ficou impressionado. Uma pedra vai bater no pé da estátua. Daniel estava dizendo a Nabucodonosor: sabe, essa pedra que vai bater no pé da estátua tem algo de especial, Nabucodonosor, muito especial. O que, Daniel? Venha comigo ao texto, no capítulo 2, verso 44. Nos dias destes reis. Ele não estava dizendo assim: no dia do teu reino, Nabucodonosor. No dia do teu reino, Ciro o Grande. No dia do teu reino, Alexandre o Grande. No dia do teu reino, ó César. Ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo assim: mas nos dias destes reis. Ora, nos dias de muitos reis, na última fase da história da humanidade, onde as nações estariam divididas, não haveria mais um reino só. Nos dias destes reis. Que dias destes reis? Nestes dias em que vivemos, onde governantes tentam descobrir algo para a cura da pandemia, onde governantes gastam milhões e milhões, trilhões de dólares em busca de uma solução. Sabe, se encontrássemos uma solução para podermos voltar à normalidade, não é assim?
Você me ouve agora e diz assim: pastor, a normalidade, eu queria voltar à normalidade também, eu sonho com a normalidade. Mas Daniel diz assim: nos dias destes reis, isto é, no tempo dos poderes divididos nos últimos dias, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Ora, os reinos se dividiram, mas nessa terra nunca mais um reino só. Nessa terra, os reis dessa terra não conseguirão nunca mais ter um reino só. Mas os dias destes reis, nessa divisão que nos traz angústia, não é mesmo? Divisão que nos traz desespero muitas vezes. Por quê? Porque não sabemos se tem cura ou se tem política. Porque não sabemos se a política tem interesse nos seres humanos. Se os seres humanos podem confiar na política. Nos dias destes reis, onde a angústia tem tomado conta do nosso coração. Quando olho para os meus filhos, fico pensando qual será o futuro dos meus filhos. Se pensar nos dias desses reis e nos reis deste mundo, talvez eu poderia dizer, eu seria o homem mais infeliz da face da terra. Mas não penso nos dias destes reis e nos reinos desse mundo. Penso sim nos meus filhos vivendo o dia da eternidade, sabe? No dia destes reis virá uma pedra para estabelecer um novo reino para você. Se você vive angustiado nos dias de hoje, deixa eu lhe dizer, Ele vai estabelecer um reino para você. Mas esse reino tem que começar agora no teu coração. No teu coração. No meu coração. Daniel diz nos dias desses reis, isso é, nos poderes divididos dos últimos dias, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Ora, a pedra que Daniel viu não é uma bomba nuclear. A pedra que Daniel viu não é um desastre natural de meteoros. Até a pedra que Daniel viu não é um terremoto de 2 graus na escala Richter na região de São Paulo, na região metropolitana. A pedra que Daniel viu, cortada sem auxílio de mãos humanas, sabe o que é? Ela refere-se à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 19, verso 11 e 16, diz que o Senhor virá nas nuvens do céu. A pedra que Daniel viu, o livro do Apocalipse, no capítulo 19, descreve, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estabelecerá um novo reino, um reino sempre eterno. Daniel capítulo 2, verso 44 diz assim: o Deus tem o destino deste mundo em suas mãos, Ele está no controle, e em breve a pedra cortada sem auxílio humano, que é o divino, o todo-poderoso, o eterno, o Rei Jesus, que virá, e esse reino vai esmiuçar todos os reinos, e nada subsistirá diante dele. Sabe, o Senhor tem uma promessa toda especial a mim e a você, o Rei dos Reis, em um mundo sem esperança. Certo é o sonho, disse Daniel, o rei, naquele dia, 2.500 anos atrás. Daniel vai ao rei e diz assim: certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. No dia dos reinos divididos, o dia em que vivemos hoje, a hora em que estamos vivendo, o Rei dos Reis aparecerá nas nuvens do céu. Posso lhe dizer uma coisa? A maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada é que o Senhor virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Há 2.500 textos na Bíblia Sagrada que descreve que o Senhor virá nas nuvens do céu. Há 1.500 profecias da Bíblia Sagrada que se relacionam com a volta de Jesus. E se você que me ouve e me assiste nesse momento acredita que Jesus Cristo um dia veio a este mundo, morreu numa cruz do Calvário, e ao vir a este mundo na cruz do Calvário e morrer por você e por mim, se tornou o meu e o teu Salvador, deixa eu lhe dizer, para cada uma profecia do nascimento de Jesus, morte e ressurreição, existe 8 vezes mais profecia de que o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens do céu. Há 2.500 anos atrás, Nabucodonosor teve um sonho. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus queria revelar o futuro desde o princípio. E na hierarquia daqueles metais, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro, naquela hierarquia de metais, Deus estava revelando toda a história da humanidade, dizendo: eu vou intervir na história da humanidade como uma pedra que estabelecerá um novo reino. Não um reino eterno que sonhava Nabucodonosor, mas o reino eterno que o Senhor sonha para você e para mim. Há um mundo
em que vivemos sem esperança. Talvez a palavra mais usada no mundo de hoje, no ano de 2020, é incerteza. Sabe por quê? Vivemos no mundo da incerteza. Não sabemos se vamos andar na rua e alguém vai simplesmente nos contaminar. Seres humanos andam pela rua e hoje com a máscara para se proteger, e eu apoio e uso também. Acho que precisamos cuidar, mas quando encontramos outros seres humanos, tentamos nos desviar, nos afastar. Por quê? Porque o isolamento e o distanciamento faz com que as pessoas possam se proteger. As pessoas que deveriam estar se abraçando agora por causa de um problema de incerteza. Será que quando você encontrar com alguém, esse alguém não vai estar contaminado? E essa incerteza faz com que você se proteja. E proteja-se, sabe por quê? Porque isso vai ser bom para a gente poder vencer essa batalha. Mas vivemos um mundo de incertezas. Tem-se medo da manhã porque nunca o mundo pareceu tão incerto. Nesse mundo de incerteza, a palavra que é a maior de todas no mundo de hoje é incerteza. É por isso que eu vim nessa noite aqui, junto com os meus amigos, trazer a você a certeza. Eu trago a você uma certeza. A certeza de que esse mundo vai passar. Mas Deus vai estabelecer um reino eterno para você. Deus tem um sonho muito maior para você. Nesse mundo vamos enfrentar batalhas e tribulações, como disse Jesus. Mas há 2.500 anos atrás, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, Deus mandou Daniel dizer para você, e hoje a mensagem chegou até você. Eu tenho uma certeza para você. O Rei dos Reis, nos dias destes reinos, estabelecerá um novo reino, um reino eterno, e ele precisa ser estabelecido no seu coração. Precisa algo maior acontecer na sua vida, algo grandioso acontecer na sua vida, para que o Rei dos Reis estabeleça o reino. Sabe o que? Abrir o coração a Ele, para que Ele possa entrar na sua vida. Algo de maior tem que acontecer na sua vida. Eu gosto de algumas histórias. Por volta do ano de 1959, havia uma mulher chamada Billy Sincard. Billy Sincard vivia uma vida aparentemente muito boa. Em sua mansão, nos Estados Unidos, onde vivia com seu esposo e seu filho. Mas ao longo da vida, vivendo com seu esposo, seu filho de 12 anos de idade, em um momento, um acidente de saúde, um infarto faz com que seu esposo morre. E ao morrer seu esposo, Billy, agora, apesar de toda a riqueza que ela tinha, ela tenta concentrar tudo o que tinha perdido, porque amava seu esposo, dedicando sua vida ao seu filho George, de 12 anos. George era toda esperança, toda alegria. Seu esposo tinha morrido. Parte de seus sonhos tinham morrido. E agora aquela mulher sonhava em ver a felicidade do seu filho, e ela dedica tudo para seu filho. Mas aos 12 anos de idade, Billy Sincard descobre que seu filho tem um tumor no cérebro. E a história diz que todos os sonhos de Billy Sincard agora vão por água abaixo. Sabe por quê? Porque uma doença destrói a felicidade dentro do lar. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que está enfrentando uma batalha muito grande com essa pandemia dentro do seu próprio lar. Falo talvez para um filho, para uma filha. Falo talvez para uma mãe. Devia ser proibido os filhos morrer antes dos pais. Aos 12 anos de idade, alguns meses depois da morte do seu esposo, ela descobre um tumor no cérebro do seu filho, seu sonho, sua esperança. E a história diz que, apesar de toda a riqueza, ela não conseguiu resolver o problema. Sabe, existe muita fake news, muita informação que talvez não seja mais verdadeira. Mas eu li uma frase que me chamou a atenção essa semana. A filha de um grande presidente de um grande banco mundial escreveu assim: somos uma família milionária. Tudo que meu pai precisava para viver é alguma coisa que o dinheiro da minha família não pode comprar. Sabe por quê? Porque era de graça. E meu pai não conseguiu respirar e morreu. Naquele dia, Billy perde seu filho. A história diz que durante uma semana ela guarda o seu filho em casa
E as autoridades norte-americanas não conseguiam tirar o seu filho de casa. Ela fechou a mansão, não permitia ninguém entrar. E por uma semana ficou com o seu filho dentro de casa, até que o estado de putrefação era tão grande, o mau cheiro fez com que as autoridades norte-americanas entrassem naquela casa, invadissem e tirassem aquele corpo que estava agora apodrecido. E a história diz que depois do sepultamento do seu filho, Billy nunca mais cortou o cabelo. Billy nunca mais permitiu que seus funcionários cuidassem do jardim. Billy nunca mais permitiu que limpasse a casa. Tudo que comprava recebia no portão e não deixava ninguém mais entrar. Com suas unhas grandes, nunca mais cortou seus cabelos. E as crianças daquela vizinhança, diz a história, andavam diante da casa de Billy, uma grande mansão, e diziam: ali mora um fantasma. 25 anos depois, no ano de 1974, Billy Sincard foi encontrada morta dentro do quarto do seu filho. E a história diz que, quando encontraram-na morta dentro do quarto do seu filho, de toda a casa, o único lugar que estava arrumado, ali estava o uniforme de escoteiro do seu filho, que tinha morrido há 25 anos atrás. Ali estavam os carrinhos, o chinelinho do lado da cama. E diante daquele quarto estava aquela mulher morta, 25 anos depois do seu filho. Sabe por quê? Olhe para mim. Pensa com o pastor. Porque sua esperança tinha morrido há 25 anos atrás. Ela não tinha mais sonhos. Toda a sua esperança estava no seu filho, que morreu 25 anos atrás. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Tem que haver algo muito maior do que esta vida. Tem que haver algo muito maior do que esse mundo, para que saiamos da incerteza e vivamos na esperança. Eu quero convidar você a ter esperança em Deus. Eu vim convidar você a ter esperança na palavra de Deus. Eu vim nessa noite convidar você a ter esperança num reino que será eternamente estabelecido a partir de agora no seu coração, porque você vai levantar diante do seu computador, diante da sua televisão, enquanto você vai ouvir a música que vai ser cantada agora. Eu vou convidar alguns amigos para vir cantar uma música para você. Tem algo muito maior do que essa pandemia. Tem algo muito maior até mesmo que seu dinheiro. Tem algo muito maior do que sua vida. Somos uma família milionária. E tudo que meu pai precisava era daquilo que não tem dinheiro para pagar, é de graça. Tem que ter algo muito maior. Eu não vim pregar pandemia para você nesta noite. Eu vim pregar esperança. Eu não vim pregar para você desespero. Eu vim pregar certeza. Tem algo muito maior para você. Sabe por quê? Porque você é a coisa mais importante para Deus. E Ele vai te salvar. Deixa Ele ser o teu Deus. Deixa Ele estabelecer o reino no teu coração. Levanta, ajoelha, chega mais perto do seu computador, da televisão. E diz: Deus, eu estou aqui. Eu aceito a certeza da palavra. Que Deus te abençoe. Por tantas vezes insisto em seguir minhas teorias e esqueço de ti. Autossuficiente, de fé eu sou carente, um cego sem rumo, direção. Volta logo, Pai, eu não aguento mais.
volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle dos desejos meus. Toma conta dos meus pensamentos, para o mundo ver a glória e o poder do Deus que muito em breve vai voltar. Quando eu me escondo em meio à dor, tanta vergonha, tristeza e temor, vozes que não cessam insistem em dizer que eu não tenho forças para vencer. Volta logo, Pai, eu não aguento mais. Volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle dos desejos meus. Toma conta dos meus pensamentos, para o mundo ver a glória e o poder do Deus que muito em breve vai voltar. O coração do homem faz seus planos, mas a resposta certa vem de ti, Senhor. Volta logo, Pai, eu não aguento mais. Volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle dos desejos meus e toma conta dos meus pensamentos, para o mundo ver a glória e o poder do Deus que muito em breve vai voltar. Volta logo, Pai. Volta. Eu quero orar com você, para que quando Ele voltar, Ele te leve para a eternidade. Sabe por quê? Porque hoje você entregou a sua vida nas mãos dEle e Ele vai estabelecer o seu reino eterno a partir de agora na sua vida. E essa oração tem dois objetivos. O primeiro, chamar você para perto de Deus. O segundo, convidá-lo a buscar uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você assim que acabar a pandemia. Mas enquanto não acaba, você pode buscar pela internet como você buscou hoje. Deus tem um reino para você. E é isso que a igreja adventista do sétimo dia quer proclamar a você. Fecha teus olhos onde tu estás. Deixa eu falar com Deus sobre você e sobre mim.
Querido Deus, obrigado, Senhor, porque em meio à angústia desta vida, nós temos a esperança da vida eterna. No mundo de incerteza, Senhor Deus, que tem tomado conta do coração de muitos amigos que participam desta oração, que Tu possa estabelecer a certeza do reino eterno, Senhor. Esse reino um dia vai passar, volta logo para nos buscar. Onde sepulturas que foram fechadas, com pessoas queridas por causa da Covid-19, por causa do câncer, por causa de outra doença, um acidente, poderão ser abertas pela voz do Deus eterno que virá com a vida eterna, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos ressuscitados, nós seremos transformados, Senhor. Repousa com o Teu poder sobre a nossa vida e nos dá a certeza, a esperança de que Teu reino está em nosso coração. Abraça-nos em Teus braços de amor, em nome de Jesus, amém. Antes de você desligar do nosso canal, eu quero convidar você a ler esse livro, buscar esse livro. Há uma informação que vai aparecer para você poder ter contato com ele, Mistério da Profecia. Nós vamos estudá-lo. Hoje foi apenas o primeiro capítulo, e a gente vai continuar a cada domingo. Mas deixa eu lhe dizer mais um pouquinho. No domingo que vem, a gente quer convidar as crianças também. A professora Nádima, que é líder do movimento infantil aqui em São Paulo, ela vai trazer algo de muito especial para as nossas crianças. E agora, finalmente, eu quero agradecer a você que veio conosco, e eu quero convidá-lo para domingo que vem. E eu quero agradecer a toda a equipe que nos apoiou. Obrigado porque cada um no seu espaço protegido, diante daquilo que recomenda as organizações de saúde, podemos falar com você. Até domingo que vem, que Deus te abençoe.